Olá, me chamo Leonardo e hoje apresentarei sobre o tema Diagrama do Processo Decisório, tema encontrado na disciplina de Gestão da Qualidade do Instituto Federal. Diagrama de processo decisório é uma das 7 novas ferramentas da gestão da qualidade em que busca a identificação de problemas com previsões e principalmente também busca a criação de soluções para esses problemas. Então, de certa forma, esse diagrama pode sim, além de ajudar muitas pessoas em empresas e processos até, ele também ajuda ao desenvolvimento de equipe, do brainstorm, né, que é uma das ferramentas da qualidade também, e principalmente na desenvoltura e criatividade do sujeito quando vai criar o diagrama de processo decisório. E é claro, esse diagrama, como uma das ferramentas que eu acabei de mencionar, também participa, outras também podem participar. Por exemplo, fluxograma, diagrama de Chikawa, PDCA, dependendo. Então, existem várias ferramentas que podem compor esse diagrama de processo decisório e até mesmo ajudar. Esse diagrama de processo decisório, ele é conhecido por uma alta identificação de problemas e solução desses problemas antes mesmo deles acontecerem. Eu gosto de pensar no diagrama de processo decisório, né, como uma previsão que fazemos quando vamos programar algum aplicativo ou alguma coisa relacionada com interface de cliente, que deve ser testada e cada vez mais apurada a fim de evitar os erros. Então, de certa forma, precisamos sempre pensar além, sempre pensar em quais possíveis problemas ou quais possíveis bugs, né, no caso de programação, teríamos se, por exemplo, um cliente entrasse com um dado errado ou alguma coisa poderia vir a acontecer e aí teríamos que tomar uma certa decisão no meio dessa situação. Bem, voltando para o diagrama de processo decisório, ele é conhecido como DPD ou também como PDPC, que é o Process Decision Program Chart do inglês. E como eu havia dito no slide anterior, esse tipo de diagrama do processo decisório, ele é uma ferramenta da qualidade, ou melhor, nova ferramenta da qualidade, que previne e incentiva a criação de medidas alternativas caso venha a dar errado, né? Alguma coisa venha a dar errado ou problemas venham a acontecer no meio do trajeto ou do passo a passo, que veremos um pouco mais à frente com os exemplos. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de criação desse diagrama. A princípio, esse diagrama não tem um passo a passo bem definido de como fazê-lo, né? Porque, como eu havia dito, esse diagrama ele pode ser usado para diversos usos, né? E por diversas pessoas. O que esse diagrama dá de foco é justamente prever os problemas e solucioná-los durante o processo ali, né? Não quer dizer que os problemas vão acontecer, mas se acontecerem, tem uma solução para isso, né? Um segundo caminho. Mas, de certa forma, é como um norte, né? Não como uma coisa já especificada e edificada sobre isso. Temos um norte sendo principalmente as definições de objetivo, principalmente a definição de processos, né? O que vai ser feito, né? E como será feito. Aí vem a principal parte desse diagrama, que é a definição de risco, problemas, coisas que podem acontecer no meio do caminho. E, para finalizar, as ações. Como eu havia dito, esse diagrama de processo decisório, ele incentiva muito que a pessoa tenha a criatividade, né? A pessoa sendo um gestor, uma equipe, uma empresa que esteja pensando sobre uma determinada peça ou alguma coisa assim que queira se fazer. Então, de certa forma, precisa se pensar
um passo a passo de como fazer e principalmente sobre os problemas que alguma ação ou alguma coisa pode vir a acontecer no meio desse passo a passo e principalmente suas soluções, né? E aí com exemplo, né, eu trouxe alguns usos que algumas empresas e pessoas usam esse diagrama, né? Então temos a implementação de tarefa única ou nova, projeto principalmente, implementação de tarefas complexas, né? Então imagina que, por exemplo, precisamos implementar ou adicionar um eixo em um CNC. E isso é uma coisa um tanto difícil, porque precisa mexer com muitas e muitas coisas. Então precisa ter um planejamento, um brainstorm aí por trás e fazer um passo a passo para não dar nenhum problema, já que sabemos que essa situação é um pouco cara, né? Temos o desenvolvimento de projetos e produtos, né? Como eu disse, é sempre difícil começar um projeto, processo e produto. E a famosa manutenção em várias empresas, que vemos que tem que ser passo a passo também, porque se for feita de qualquer jeito, a manutenção acaba prejudicando mais o equipamento ou produto do que consertando, né? Ou prevenindo, dependendo. Eu trouxe dois exemplos. Nesse caso que vocês estão vendo é o exemplo um, para justamente ilustrar o que eu havia dito anteriormente. Então, nesse exemplo um, vocês podem ver aí que o layout é de um jeito e no próximo slide vocês vão ver que no exemplo 2 o layout do processo decisório, né, é totalmente diferente, o diagrama nesse caso. Com uma breve história, uma empresa anfitriã, contrata uma produtora de eventos sociais. Essa produtora ela tem que organizar todo o evento que vai recepcionar um presidente de fora do país, nesse caso. O evento se passa no começo do ano, vai ter carnaval, e com isso ela precisa pensar, por exemplo, no que esse presidente gosta de comer e também como vai ser a locomoção desse presidente até a empresa. Então, vocês podem ver aí, ela começa descrevendo toda a história, o passo a passo, e na lateral, nessas setas laterais de saída, ela acaba tendo alternativas para caso algum problema aconteça. E aí no final ela chega em dois tipos de problema. Será que no trajeto vai dar tempo do o convidado chegar a tempo, né, no caso, por conta justamente do carnaval? E será que o convidado é vegetariano? Porque na região em que eles estão fazendo, as pessoas gostam de comer um prato típico em que envolve uma ave, no caso um pato. Então seria muito estranho oferecer uma ave, né, para uma pessoa que é vegetariana ou vegana, no caso, né? Já no exemplo 2, como eu havia dito, o layout já mudou completamente. Esse aqui já se trata de um diagrama já um pouco mais completo, já que tudo já foi praticamente planejado. Lá tinham duas questões que teriam que ser respondidas, principalmente quando a organizadora do evento tivesse informações o suficiente do presidente, né? Aqui não. Aqui é uma empresa que vende algum artefato e existe algum cliente que quer comprar. A empresa já desenvolveu todo o passo a passo caso o cliente tenha algum problema, como por exemplo, problema monetário, né? E não consiga comprar de imediato. E com isso vocês podem ver ali em cima. Temos a parte de fluxo de processo, ou passo a passo, como eu gosto de chamar. Temos na coluna do meio, nessa figura, temos os problemas, né, que poderiam acontecer no processo de compra, principalmente. E na última coluna, a terceira coluna da esquerda para a direita, temos a parte de soluções. Então, na parte de soluções, acabamos vendo quais foram as soluções que a empresa acaba tomando aí de acordo com as setas, né? As setas são importantes nesse diagrama justamente para identificar qual que será o passo a passo, qual que é a saída que, nesse caso, a empresa tomou para conseguir chegar no objetivo principal dela.
Aqui estão as referências bibliográficas em que eu me baseei para desenvolver essa apresentação. Se ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima.